Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com o Jair Bolsonaro ontem na casa do ex-presidente, está em prisão domiciliar. Estava lá também o senador Flávio Bolsonaro e o governador, ele passou quase 3 horas na casa do presidente, né, ali em visita, e disse na saída que pretende disputar, aí a foto do encontro, o Jair Renan, o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. E ele saiu da reunião, desse encontro, o Tarcísio de Freitas, dizendo que pretende disputar a reeleição em São Paulo. E aí ele criticou o PL da dosimetria, invenção de Michel Temer, Paulinho do lado negro da força, o Paulinho da farsa e Aécio Neves. O que poderia vir disso, né? Não poderia vir coisa boa, não tem como. Ele fez críticas sérias, disse não satisfaz, porque não se pode tratar de redução de penas quando há pessoas presas por crimes que não cometeram. E voltou a criticar o Alexandre de Moraes. Até a manifestação do dia 7 de setembro na Paulista, o Tarcísio de Freitas evitava, né, fazer críticas nominais, diretas ao Alexandre de Moraes. Ali no 7 de setembro ele finalmente fez a primeira crítica nominalmente, citando o Alexandre de Moraes, e agora fez uma nova crítica, disse que investigações sob a relatoria do ministro do STF estão sendo usadas como instrumento de pressão, aí aspas já para ele, principalmente contra políticos de direita. A anistia tem que ser para todos, voltando ao PL da anistia, que é o que ele defende, incluindo o presidente Bolsonaro. É a única forma de virar essa página e, aí sim, priorizar os temas que precisam ser tratados pelo Congresso Nacional. O senador Flávio Bolsonaro, que está ali no fundo de camisa verde na foto também, né, estava lá, e ele disse que o Tarcísio de Freitas terá o apoio do ex-presidente, será apadrinhado por Jair Bolsonaro, desde que se empenhe na aprovação do PL da anistia. Foi essa a condição colocada para que o Tarcísio de Freitas tenha o apoio do Jair Bolsonaro, e aí pode ser tanto para o governo de São Paulo, que parece realmente que é o interesse principal dele, mas deixando ali também, claro, a possibilidade aberta de concorrer à presidência da República, caso Jair Bolsonaro não possa ser candidato. Lembrando, a gente mantém a esperança até o último momento. E tem ali o Eduardo Bolsonaro, né? Também aguardando definições para saber, se meu pai não pudesse ser candidato, por que eu não seria? Eu seria candidato. Então a gente está mais ou menos assim nessa história, Alan. Só uma correçãozinha que me fizeram aqui, o Assis falou bem aqui, é intersecção, né? Eu estava falando de interseção, mas é intersecção, né? Que é cruzar, né? Bem, o Tarcísio é uma incógnita, né? A gente nunca sabe o que o Tarcísio realmente está aprontando. Até mesmo porque a mentalidade do Tarcísio, ela é a mentalidade de um militar, né? E hoje, quando chegar a parte da pauta aí os militares se preparam para proteger a Amazônia... 10 mil fazendo treinamento na Amazônia. Em Roraima, né? Eu tenho muito a dizer sobre isso, Lacombe, porque assim, a cabeça dos... Pois pode puxar já essa pauta também, se você... Não, é porque... estão conectadas, vamos embora. Intersecção, eu vou pegar a correção que me fizeram aí, obrigado. O que acontece? O Max e eu, nós tivemos a experiência de estar próximos de militares de altíssima patente. E o que nos assustava, Max? É a ignorância, né? A falta de cultura mínima. Não estou falando aqui que o cara recitasse Shakespeare de cor, não, né? Tô falando que o cara soubesse o mínimo de cultura de guerra ainda, né? Lacombe, eu estou falando assim, do cara não entender o que Napoleão fez quando ele mudou a estrutura e a estratégia dos canhões na guerra. Lacombe, o militar não saber uma porra dessa, desculpa, cara, é prostituto que não sabe o que é nudez. Tá ligado? Tipo, não dá. É o mecânico que não sabe o que é carro. É o pintor que não sabe o que é tinta. É inadmissível uma parada dessa. Sabe, o pessoal em casa pode ficar pensando assim, pô, não, mas é que vocês gostam de estudar e tal, não sei o quê. Vocês estão sendo muito duros com os militares, não saberem essa história dos canhões, Napoleão e tal. Pô, não, vocês não estão entendendo, gente. Eu estou falando do beabá. É o padre que não sabe rezar missa. Mas, de certa forma,
faz parte da decadência generalizada do Brasil, né? Não, o Olavo apontou um problema ainda maior. Sim, tem a questão Você vê, da olha, a educação. libertação do Oruan, cara. Aquilo ali é objeto demais, cara. Cara, assim, a gente vive uma decadência sob todos os aspectos, né? Você pode porque olhar o que o Alan tá política, falando, cultural, social, tudo. É a decadência que a Econômica. gente vê em... Não, porque seria um grupo de elite. Exato, em Seria um grupo doutores, de por elite. exemplo, universitários, entendeu? Aham. É o caso, se o cara é um oficial de alta patente das Forças Armadas, você considera Você que ele é pega- um dos você- melhores. Você pega ali a Academia Militar das Agulhas Negras, é uma boa escola. Você pega os institutos militares, o ITA, da Aeronáutica, o IME, do Exército, pô, você não tem o que dizer dali, né? Mas a questão é, será que não se foca muito na questão meramente técnica? É possível, aparentemente sim, né? Entende o que eu quero dizer? É porque a formação humana ela é integral, né? Se você pode ter uma excelência técnica, mas você não pode deixar de lado um mínimo de literatura, um mínimo de história militar. O mundo não é estanque, né? Não. E tem um outro problema, né? Que os militares eles acabaram deixando-se cortar, né? Eles foram mutilados em pontos estratégicos que eles não poderiam deixar ser mutilados. Que foi quando, na época do Sarney, o Sarney acabou com a matéria de contra-revolução. Os militares estudavam o que era o projeto revolucionário e como eles deveriam seguir a escola da contra-revolução. O Ministério da Defesa, quando ele foi criado, o Olavo chegou a criticar. Ele falou assim, nunca mais vocês serão os mesmos. O que os militares falavam? Esse Olavo aí não tem nem a quarta série. Né? Debochavam do Olavo. Debochavam. Hoje você olha para trás e fala assim, quem que estava certo? Mas Quem que estava certo? eu concordo com o Lacombe no certo sentido de você pega os doutores aí brasileiros, é o mesmo problema. Mesmo problema. Você Ou viu? seja, não é um problema só. isso é Meio importante, acadêmico. né? Não é um problema só das Forças Armadas, é um problema que não existe mais uma elite intelectual verdadeira no Brasil. Não existe. Porque uma elite intelectual verdadeira, tá, ela não fica focada apenas na questão técnica. Né? A intelectualidade, ela abrange todos os âmbitos. Quando você começa a evoluir numa parte do saber, você começa a perceber o quanto ele necessita dos outros âmbitos do saber. O Elon Você começa a bater numa barreira e entender o seguinte, cara, eu tenho que começar a ler mais. Eu tenho que começar a entender um pouco de poesia, eu tenho que começar a entender um pouco de literatura, eu tenho que começar a aprender uma outra língua, um pouco de gramática, um pouco. Você vai percebendo que as coisas estão muito mais interconectadas do que elas parecem. Isso eu não estou falando a pessoa que faz ensino fundamental e médio, tá? Apesar de isso também ser verdade nesse momento. Mas estou falando aqui daqueles que, em princípio, seriam o ápice da intelectualidade de um país. O Tarcísio, por exemplo, ele nos surpreendeu muito na entrevista. O Max estava comigo. Verdade. Foi uma entrevista maravilhosa. Eu entrevistei também 2 vezes. Ele fala bem, né? Não, além dele falar bem, o que a gente viu? A gente viu uma pessoa diferente. Vários ministros deram entrevista no Terça Livre. Tá? Vários ministros. Fora secretários de ministros, etc. E visita de ministros também. A única pessoa que foi com Renault, um carrinhozinho bem simples, e com um sapato bem simples, e morando ainda no mesmo endereço na Ceilândia, era o Tarcísio. Então, até aquele período ali, eu conheço o Tarcísio. Depois disso, eu não sei mais quem é o Tarcísio. Sendo bem sincero. E chama a atenção também o conhecimento, né? Porque ele falou de monarquia, lembra? Antes de entrar ao vivo, ele, eu gosto da bandeira e tal. Ele começou a Falou de Dom Pedro. falar da Um dos família projetos real. do Tarcísio era fazer a recuperação de um projeto de Dom Pedro II para as ferrovias no Brasil. Que até hoje não foi completo. Que foi feito junto com o Barão de Mauá, né, na época. E aí ele falou que queria terminar esse projeto, porque esse projeto é bom até hoje. Até hoje ele é bom. Até hoje ele é válido. Ele viu, né, e falou que esse projeto realmente funcionaria hoje, ajudaria muito o Brasil hoje. Só que aí, de repente, você vê o Tarcísio recebendo a esposa do Nelson Mandela,
deixando a parte da cultura toda na mão dos esquerdistas, a TV Cultura, tudo. Aí vem várias desculpas. Não, porque não dá, não sei o quê. Ele poderia até usar o argumento que nós falamos aqui no início, né? Não se dá cavalinho de pau em transatlântico, mas aos poucos, o que a gente percebeu? Que o Tarcísio, ele queria de alguma maneira, dentro do imaginário dele, se o Bolsonaro não puder mais nada, então eu vou tentar levar o legado adiante. Só que do modo dele. Qual é o modo dele? O modo militar. Qual é o modo militar? É o modo tecnocrata. E o modo tecnocrata, é óbvio que ele é burro, né? Burro no sentido assim, ele não é uma metodologia boa, sobretudo quando seu inimigo sabe disso. Que os comunistas sabem como manipular a tecnocracia dos militares. E não é muito difícil. Né? Vou dar um exemplo de um outro tecnocrata, mas que não cai nessa esparrela dos comunistas. O Elon Musk. Mas ele caía, né? Mas ele caía. Hoje ele não cai mais. Ele sofreu na carne para aprender que aquilo ali era muito mais do que ele imaginou. Ele começou a estudar o assunto, né? Pois é, então vocês não acham que o Tarcísio de Freitas, para usar uma expressão que está na moda, tem para os dois lados, vai em algum momento despertar para alguns problemas dos quais ele não pode escapar, que ele não pode ignorar? Eu espero. Globalismo, esse ambientalismo doentio, esse ecoterrorismo, ideologia de gênero, né, que foi o que, na verdade, acho que foi, no caso do Elon Musk, foi o que... Foi o catalisador. O catalisador, ou o que o que foi na família, foi o né? gatilho dele. O problema do Elon... O que aconteceu com o Elon Musk é que aquilo que ele não acreditava cortou a família dele. Isso aí, aconteceu diante dele. Dentro de casa. Dele. E aí o cara. Aí você não tem como escapar. Não tem como negar, né? Aí não é mais teoria, não é mais filme, não é seriado, não é livro, não é professor, não é universidade, não é debate em programa de TV. É a própria vida. E isso, o pessoal do chat pode comentar com a gente aqui. Você quer ver um exemplo... quando algo acontece assim na sua família. Você quer ver um exemplo muito concreto no Brasil, que é o drama de milhões de pessoas? Droga na família. Ninguém que vê droga na família vai ser a favor de liberação da droga. É que nem o cara que é desarmamentista, aí de repente ele se vê. Aconteceu isso com a ator da Globo. A tichinha da Globo que ficava ali, não, armas matam, não sei o quê. Aí daqui a pouco o cara tá na esquina com 2 pivetes com um fuzil. O cara fala, porra, eu não podia fazer nada. Não podia fazer nada. E a pessoa fica meio balançada. Isso acontece na vida das pessoas. Em certos momentos, certas coisas acabam acontecendo, e é bom que aconteça quando aquilo que você acredita ser uma mera teoria conspiratória, aquilo ali bate na tua cara. Bum! Você está de frente daquilo. Você, opa, esse problema chegou até mim. Chegou na minha casa. E agora? Ou eu vou entender mais esse problema, ou eu vou continuar pensando que esse problema é uma teoria. Mas quando o problema bate na cara, aí a coisa muda. É igual o pai que já deve ter ouvido falar em algum lugar que as universidades estão destruindo os filhos, e de repente a filha, em 2, 3 meses, volta para casa. Aquela menina linda, cara, uma princesinha, uma bonequinha, ela volta para casa, pinta o cabelo, corta o cabelo, deixa o cabelo debaixo do braço crescer, deixa, sei lá, alguma pelugem do corpo, alguma coisa assim, começa a tomar hormônio, quer tirar o seio, o cara vai ficar desesperado. Pensando, cadê a minha princesinha? Cadê a minha filhinha que eu tanto amava? O cara vai ficar desesperado. Ou o filho que estava ali com ele, tranquilo, de repente o garoto tá mudado. Não tô dizendo que E o Elon Musk considera que o filho dele, bom, essa história de virou mulher, morreu, né? Sim. Ele fala, meu filho morreu. O que mexeu muito com o Elon Musk não é o fato do menino querer mudar. Foi o fato dele ter sido enganado e ele ter assinado a permissão para os tais bloqueadores hormonais, que não são bloqueadores hormonais, tá? Não usem essa expressão. Estou falando aqui só para vocês entenderem. É castração química. E isso o Elon Musk que falou. Eu assinei a castração química do meu filho. E falou, não, até hoje isso me mexe, porque eu assinei a castração química do meu filho. Cara, você imagina o peso disso, cara. É horroroso. O peso disso. A Márcia Serrano, ela não entendeu. Ela falou assim, parem de atacar Tarcísio. Incrível a capacidade da direita de jogar o jogo do inimigo. Não, pelo contrário.
quem joga o jogo do inimigo várias vezes é o próprio Tarcísio. O que nós estamos falando aqui é alertar sobre isso. Não somos nós quem jogamos o jogo do inimigo. Quando o Trump fez as tarifas, quem é que falou que era uma porcaria o que o Trump estava fazendo? Fui eu ou foi o Tarcísio? É? E vocês, Márcia, querida, o pessoal que está nos assistindo, que talvez discordem do que a gente... Não tem problema discordar, tá? Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Cuidado com o verbo atacar. Porque aí vocês estão usando o vocabulário do inimigo. Cuidado, não fiquem usando palavras ao léu. Nós estamos falando exatamente aqui que a gente espera, sinceramente, se o Tarcísio de Freitas tiver que ser o candidato, vier a ser o candidato à presidência, que ele desperte para assuntos dos quais não há escapatória. São assuntos muito importantes e que ele, como um tecnocrata, um positivista, ele não pode ignorar também. Ele tem que entender que há assuntos sobre os quais ele vai ter que deliberar e vai ter que se esforçar para que aquilo ali não vá adiante. Né? Então, a gente espera, sinceramente, que claro que a gente aqui, nós defendemos a participação de Jair Bolsonaro nas próximas eleições, nós acreditamos que uma eleição sem o Jair Bolsonaro não é uma eleição de verdade, né? Mantida a inelegibilidade dele, eu pelo menos imagino que o substituto imediato seria o Eduardo. Se o Eduardo também não puder, porque já está com o Alexandre de Moraes no calcanhar dele mais do que nunca, falaremos daqui a pouco sobre isso. Se tiver que ser o Tarcísio de Freitas, que ele seja alguém com um mínimo de percepção para aquilo que importa. Tem que entender o seguinte, né? O Tarcísio ele tem uma rejeição de parte da direita e quem entraria para ser o próximo governador de São Paulo? O Derrite está aí pintando como possível candidato. O Derrite, sim, o Derrite seria um bom nome. Mas é complicado, não é simples, não é uma conta simples de se fazer, não, o Tarcísio vir à presidência no ano que vem. Mas eu queria também aqui, a gente tem que ser justo e parabenizar o Tarcísio pelo posicionamento dele. Não, isso é muito bom. Foi um posicionamento muito firme, não cair na história do centrão, tá? Não se deixar seduzir pelo canto da sereia ali, da pele da dosimetria, né? E falar, olha, não se negocia com inocentes presos. Foi a frase dele, né, que você leu aí. Não se negocia com inocentes presos. Então, nesse ponto, a gente não tem o que criticar, muito pelo contrário, elogiar, porque a gente sabe que o Centrão ele quer a pele da dosimetria e o Tarcísio se posicionou forte aí a favor da anistia. Então, tem que parabenizar o Tarcísio. Confesso que eu fiquei surpreso. Eu também. Desse posicionamento forte. E que bom. Que grata surpresa. É grata surpresa e parabéns ao Tarcísio. Não desanime, não ceda um milímetro. É anistia ou nada, gente. É anistia ou nada. Essa história de pele da dosimetria, além de ser um absurdo completo em relação à legislação brasileira, porque o Congresso não tem esse poder, né? Além disso, é validar a condenação que o STF fez. Então é uma coisa que não tem nada a ganhar com pele da dosimetria, tá? Agora, nesse momento que eles estão entendendo, vocês percebem como se não se fala mais nas sanções? Vocês perceberam isso? A grande mídia não fala mais das sanções contra a mulher do Moraes. Sabe o que isso significa? Que alguém mandou calar. Alguém disse assim, não se fala mais nesse assunto. Acabou. A gente não pode falar de sanção contra as empresas da mulher do Alexandre de Moraes. Não se fala mais no assunto. Gente, esse é o maior sinal de que eles estão sentindo. Cadê o Gilmar Mendes, revoltado, que nem ele ficou, lembra? Quando o Alexandre de Moraes tomou a Magnífica, ele ficou dias falando, dias seguidos. Você lembra que eles estavam ali, toda entrevista perguntavam e ele falava do absurdo, não sei o que. Só falaram ali no primeiro dia que a sanção veio, uma coisa bastante tímida. E o que a gente teve depois, nos outros dias? O Barroso chorando, né? O Barroso chorando em todo lugar que ele foi, ele fazia lá o chororô dele, porque ele está sem saída. Ele vai ter que sair do STF e não tem nem embaixada de Roma nem de Paris para ele ir, que era para onde ele queria.
Então vai ser uma saída humilhante para o Barroso. Se ele renunciar, na atual circunstância, é uma saída humilhante. Então, posso garantir para vocês, todos os sinais nos mostram que eles sentiram muito essa última sanção contra a esposa do Alexandre de Moraes. Então, é o que o Alan falou ontem aqui, se eu não me engano. Não é a hora da direita relaxar e ficar tranquila. Não, agora é hora de vir com mais força ainda. Porque é uma sinalização de fraqueza. A primeira que a gente vê. O Moraes, gente, ele recuou em seguida. Ele recuou em vários assuntos no espaço de uma semana. Coincidentemente, depois da sanção contra a esposa. Então, não é hora de desanimar, não é hora de baixar a cabeça. Agora é hora mais do que nunca. Sabe, isso me lembra a história de Santa Joana d'Arc, né? Que eles ficaram ali anos lutando, heroicamente, né, contra os ingleses ali na França, unificando a França, o que vai dar origem ao que a gente chama de França, na verdade, né? Não existia a França como existe hoje. E quando já estavam ali nas portas de Paris, o rei decide parar a briga e fazer um acordo e não, vamos parar, já avançamos bem, já tá bom. E a Joana d'Arc desesperada, não, mas é agora que a gente vai ganhar, é agora que a gente vai libertar o reino, a gente vai conseguir unificar o país todo, agora só falta essa batalha, não é possível. E não teve jeito, né? Ela até tentou ir embora, acabaram convencendo ela a ficar, depois ela é presa e é entregue aos ingleses para a morte, né? Mas é impressionante como que na história a gente percebe isso. Quando a pessoa vai lutando, quando chega ali no final, que parece que agora vai ter a vitória, a pessoa fala, não, tá bom, chega, vamos fazer um acordo aqui, tá tudo certo. A gente não pode cair nesse erro de novo, cara, não é possível. A turma aqui no chat está aqui, Tarcísio é Temer, Tarcísio é Kassab, Tarcísio é Centrão, Tarcísio é Sistema. Então, mas ele está no Republicanos, o Kassab está no governo dele. Mas eu entendo e concordo, porque eu penso assim também. Por isso que a postura dele com o PL da anistia me surpreendeu. Não, aí está aqui Ricardo Lima, Tarcísio quer os votos de Bolsonaro, como vocês são inocentes. Flávio Bolsonaro disse muito bem isso. O Flávio Bolsonaro falou, Ricardo, a gente disse aqui, não sei se você está acompanhando o programa desde o início, eu disse aqui no início do programa, na saída do Tarcísio da casa do Bolsonaro, depois de quase 3 horas de visita, o Flávio Bolsonaro disse, ele terá o apoio da família Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, ele será apadrinhado por Jair Bolsonaro, ou para o governo de São Paulo, ou para a presidência da República, desde que defenda o PL da anistia. É óbvio que o Tarcísio sabe que ele não sobrevive sem os votos dos eleitores do Jair Bolsonaro. É isso. Mas assim, nesse ponto, concordo também, acho que é isso, acho que ele teve essa conversa com o Jair pessoalmente ali e foi brifado em relação a isso, mas ele concordou, ele cedeu. Ele está falando contra o Temer, está falando contra o Kassab e os acordos do Centrão. Então, assim, eu acho que a prioridade agora no Brasil é a anistia. Tá? 2 motivos. Primeiro, que é o mais importante, acabar com a injustiça. Tirar inocentes que estão injustamente presos e torturados. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso é uma derrota para o STF, gente. Isso seria a primeira grande derrota do STF, que fez um circo, anos e anos preparando isso daí, fizeram um julgamento fake, condenaram todas essas pessoas e, de repente, o Congresso vai lá e resolve o problema e tira, né, e joga todo o trabalho deles de anos, né, que é um trabalho, obviamente, iníquo, né, corrupto, né, tem que ser descartado mesmo. Mas isso seria, para mim, um símbolo muito, muito forte contra o sistema hoje. Tá? Então, se ele tem interesse, eu acho que tá claro para todo mundo. Interesse dos votos, concordo. Mas é mais um aliado aí para a gente conseguir fazer virar o PL da anistia. A gente precisa virar esse PL da anistia. A gente precisa. Agora, esse ponto que o Max tocou ali, né, que não se pode falar da Vivi
A imprensa não está falando, não fala das empresas, ninguém questiona, ninguém fala. O Instituto Lex, ninguém fala. do Instituto Ninguém fala. Lex. Ninguém fala.